Olá, mais uma quinta-feira, 193º encontro. Hoje com o tema Enxugue as Lágrimas dos Olhos, com Guilherme Azeredo, nosso irmão querido de trabalho, uma pessoa que eu tive o prazer enorme de reencontrar, né? E ele me apresentou a várias pessoas, assim, vários espíritos maravilhosos, com a mesma filosofia de vida. Nós pudemos, assim, formar uma família. E com isto, que eu posso dizer, eu só tenho a agradecer essa imensa oportunidade. E se nós estamos aqui hoje, é claro que é por Deus, pela espiritualidade, por uma mãe que nos procurou, mas também por esse irmão aí, o Guilherme, que dá sustento para nós nesse trabalho. Então, queria muito agradecer em nome de toda essa equipe que você está vendo aqui, viu, Guilherme? Que está aqui pela sua dedicação. Porque todos os atendimentos, podia ser a hora que fosse. Guilherme, podemos atender? Ele sempre disponível. Sempre disponível. Então, aprendo demais com esse irmão. Eu até fico emocionada. Mas vamos lá, vamos segurar as lágrimas, né? E vamos começar. Nós vamos fazer a nossa prece. Vai ser de uma forma diferente hoje. Nós vamos cantar uma música que chama Aos Pés do Monte. E o Silvio, que é o nosso parceiro do Guilherme, ele vai cantar essa música, que é de Tim e de Vanessa. Precisa só abrir o microfone aí, tá, Silvio? Vamos lá? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser rico, ser justo e pobre de espíritos. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer.
Eu ouvi tua voz, eu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muita paz, muita luz, que nós tenhamos uma noite bem abençoada, não é? Com essa oportunidade de estar ouvindo o nosso querido Guilherme Azeredo. Guilherme, é com você. Boa noite para todos e todas. Apesar de estar sempre aqui com vocês, é sempre gostoso a gente falar do Evangelho. Como cantada por Tim Vanessa e por Silvio, né? Ele acerena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde eu vou. Eis-me aqui, porque minha dor serenou. Buscar esse serenidade é o que todos nós buscamos sempre. É muito desafiador. Porque as convulsões do mundo, não como um processo punitivo, ele vem algumas vezes sem aviso prévio e nos pega desprevenido, e a gente tem dificuldade de conter as lágrimas. As lágrimas, elas não são ruins, ela lava a alma. Mas muitas vezes eu preciso compreender a causa dessas lágrimas. O tempo que elas têm vindo, ou elas não têm serenado. Eu gosto sempre de um poema que é de Cora Coralina, e quando as lágrimas vêm, eu preciso algo que possa cessá-la. A gente busca amigos e é bom ter um grupo como nós temos, que a gente pode trocar experiências. Eu sempre digo para as pessoas que nunca viva a sua dor sozinho. Sempre tem alguém que possa visitar a gente. Porque quando a gente permanece sozinho na dor, ela amplia. Cora Coralina, nas suas dores maiores, ela, como poetisa, fazia poema. E muitas vezes a aflição são tantas que a gente muitas vezes pensa em desistir. Ela dizia que em algum momento ela pensou também em desistir. Ela dizia assim: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas eu nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então eu vou sempre achar algo que me fortaleça, que eu transforme dor em potencial de mudança. Ser resiliente. A capacidade de sofrer uma dor até envergar, mas retornar no processo de caminhada. Então, quando eu começo a entender a causa das minhas dores, ter um sentido para a dor, se é que eu entenda que a dor tem algum sentido na minha vida, porque quando está doendo, parece que eu não acredito que ela tem um potencial de me fazer crescer. Só quem vive essa experiência, e cada qual com o seu olhar, e quando a gente se questiona a dimensão dessa dor, e a gente parece que não sabe a causa e o motivo, parece ser um castigo. E Emmanuel vai dizer que a dor é um cinzel que lapida o espírito
retirando em cada tempo as arestas das imperfeições para um reviver mais consciente de si. Só que quando eu estou vivendo por isso, eu não entendo esse propósito dessa dor. E eu acabo me fechando. Dificuldade de entender aquilo que a religião em si ela oferece um suporte chamado de fé. Mas fé, ela não pode ser simplesmente um campo religioso. Ela precisa ser uma vivência de mais proximidade com Jesus, que acalenta, que tranquiliza. Não é muitas vezes aquilo que eu acredito ser de isenção de problema ou solução imediata da dor. E a gente acredita que, por mais que eu tenha orado, essa dor não cessa. É onde que em muitas situações a gente acredita que a fé esfriou ou perdi fé. A fé a gente não perde quando foi construída, quando ela foi elaborada lentamente, porque ela só é construída passando por experiências. E as lágrimas, elas vão vir. Mas quando eu tenho esse sentido, esse propósito, se modifica. Então, a gente começa a buscar algumas alternativas. A buscar a casa espírita, como outra casa religiosa em si, para tentar achar uma explicação. E nem sempre a gente aceita a explicação. A doutrina espírita, ela tem um diferencial. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que ela é melhor que as outras, mas ela vai nos trazer que tudo que eu tenho vivenciado é uma escolha minha pela lei de causa e efeito. Ela tem trazido para nós a causa daquilo que me faz sofrer, sendo que o sofrimento é escolha. Eu gosto até de diferenciar que a dor é um processo natural. O sofrimento é a não aceitação da dor. É onde eu entro numa zona de conflito tal em que eu tenho muita dificuldade, se não tiver entendimento de sair. E há uma repetição de dores que se somatizam ao longo do tempo. Ela grita em mim. E muitas dores que eu vivencio hoje, é as mesmas dores que têm me visitado desde o meu tempo de infância, ou até mesmo de outras reencarnações. Aquilo que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos trata a dor no maior capítulo do Evangelho. Ele vai falar das causas anteriores às aflições, quando eu não acho motivo do que eu estou vivendo hoje. O porquê que eu estou vivendo hoje se não tem nenhum motivo. Ele vai falar das causas atuais das aflições, tudo que eu estou vivendo foi causado nessa própria encarnação. Não é? Por exemplo, a morte prematura de um filho que muitos aqui viveram. As enfermidades em crianças. Fala, meu Deus, qual a causa de tudo isso? Nasceu com uma enfermidade tão grave. Então, quando eu olho como espírito, eu vou entender que as reencarnações são solidárias umas às outras. Em muitas situações, eu estou vivendo exatamente experiências que eu já vivi e tenho dificuldade em entender. E a gente acaba se aprisionando nessas dores. Então, eu preciso, muitas vezes, visitar quem foi, para trazer de lá a mesma dor que eu não consegui falar dela.
Sempre conto de uma cena que eu vivi com meu pai e eu queria conversar com ele sobre algo que eu estava vivendo. E a gente tem hora que não sabe por que a gente não consegue falar isso com quem está próximo. Então eu ficava no meu quarto chorando. E meu pai não vinha, e eu chorava mais alto para ele vir. Chorava, chorava, até o momento que ele abria a porta e falou: Ô meu filho, tá tudo bem? Eu falava assim: tá, pai. Já viveram isso. A gente fala tá, mas não tá. Então aquela dor, lá de quando pequena, ela vem somatizando. E por isso a gente tem falado como a família ela tem um papel fundamental para a gente tratar essas dores. Não guardar para a gente. Troca de experiência. Busca de segurança. Aquela segurança que a gente sentia na mãe, quando a gente tinha medo de dormir no escuro. E ela falou: mãe, não apaga a luz, não, filho. Fica tranquilo. Eu estou aqui. Sabe quando você sabe que está alguém perto? É isso que o Cristo está conosco a todo momento. E a gente não percebe. Kardec, no livro Obras Póstumas, quando ele vai falar da sua missão, tem um momento que ele está dialogando com o Espírito de verdade, com medo daquilo que viria, ele diz assim: em momentos difíceis, eu espero que me auxilie e olhe por mim. O Espírito de verdade sempre vai dizer: olha, nunca faltarei a presença diante de ti. Mas aquilo que é responsabilidade sua, cabe a ti fazer. Então Jesus está conosco o tempo todo. Mas a responsabilidade da mudança, do olhar, sempre parte de nós. Dr. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele vai, só que ele é um pouco mais duro com a gente. Ele vai falar: olha, as aflições serão superadas quando você assumir a responsabilidade perante elas. Se você culpa o outro por aquilo que é seu, a dor vai permanecer em você. E quando você entra num processo de prostração, medo de superação, causa um desgaste enorme. Não se sinta menor. Não se sinta vítima. E não se faça de vítima. Porque esse desgaste se prolonga muito. Então nós não somos criaturas que fomos criados para dar errado. Nós somos filhos de Deus. Então, aquilo que me faz chorar hoje pode ser o motivo que me fortalece para sorrir amanhã. E todos nós vamos viver momentos assim. Momentos em que vamos sorrir e momentos em que vamos chorar. Essas experiências farão parte do nosso patrimônio. E tem hora que a gente não vai conseguir resolver. Eu queria dizer para as pessoas e até para mim mesmo, que eu poderia tentar tirar a dor do seu peito. Mas a gente não pode fazer isso. Foi o que Jesus nos mostrou. Eu estou aqui, mas eu queria que você acreditasse que em ti há uma força em potencial. Tanto que nas curas de Jesus, ele terminava com a mesma frase: não fui eu que te curei, mas foi a tua fé. É você que determina a sair desse momento dolorido. Então, as escolhas que a gente vai fazendo, ela vai nos levando em lugares que a gente nem imagina. Aquilo que Simão Pedro, em diálogo com Jesus, sentiu do próprio Mestre.
quando ele, em dúvida dos seus caminhos, com seus tormentos, dizia: Simão, te levarei para onde não queiras ir. Porque muitas vezes eu não quero um caminho que eu acredito que não seja bom ou que eu vou encontrar desafios. Mas é exatamente esse caminho que nos prepara e nos fortalece os nossos passos. Aquele diálogo de Jesus com o cego de Jericó, Bartimeu, que as portas ali, quando Jesus saía da cidade de Jericó, ele tinha a plena fé do encontro com Jesus e gritava por ele: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Incessantemente. Foi demonstrado por os outros discípulos, mas ele não parava. Até o momento que Jesus para em determinado momento, em meio à multidão, e pede para que Bartimeu vá até ele. Mas Jesus não deve ter ouvido a voz de Bartimeu física, mas sentido a vibração, porque várias pessoas o cercavam aflitas. E quando Bartimeu vai até Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele, como faz para todos nós: o que queres que eu faça? Olha que interessante. Então, diante da sua dor e das suas lágrimas, eu preciso ter a exata noção daquilo que eu desejo. E a resposta de Bartimeu é bem interessante. Que eu veja, Senhor. Ele não fala que queria enxergar, porque enxergar todos nós enxergamos. Mas eu queria ver. Ver além dos olhos físicos. Porque muitas vezes a solução das minhas lágrimas, das minhas dores, estão diante de mim. E não percebo. Eu não percebo que espíritos amigos tocam minhas mãos em momentos desafiadores. E o desespero não me deixa senti-los. No próprio capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo onde vai falar, onde Jesus chama de loucura e suicídio. Ele vai dizer que a calma e a resignação, auridas da forma de encarar a vida e a fé no futuro, dão ao espírito a serenidade, que são a tua maior proteção contra a loucura e o suicídio. A forma como eu encaro a vida, a forma como eu acredito em fé do futuro. E quando eu perco a fé no futuro, eu perco o meu propósito, o meu sentido para a vida. É o que a dor me traz, se eu ficar por um período muito prolongado nessa dor. Eu entro num processo depressivo, o pensamento suicida já é quase a falência das minhas emoções e da minha certeza plena em Deus. E nós estamos em pleno Setembro Amarelo. A campanha mundial não simplesmente da prevenção ao suicídio, mas nos convida a cuidar da nossa saúde emocional. Mostrando que as aflições que nós passamos e que ainda vamos passar fazem parte dessa proposta educativa. Então, não permita que o que você está vivendo hoje está muito difícil, que dores do passado se somatizam a isso. Então, você precisa trazer aquela sua criança que está gritando lá e dizer para ela que isso já passou. Como dizia Fernando Pessoa, a criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ver quem sou, e hoje vendo que quem sou é nada, eu quero buscar quem fui e aonde ficou. Com um processo mediúnico, onde você incorpora quem foi. Dr. Dias da Cruz vai dizer: você não é aquilo que passou. Você é aquilo que decide se tornar. Isso você só pode fazer por você. Eu posso segurar nas suas mãos e aliviar a tua dor. Mas a decisão da mudança será sua. E quando tiver muito doído,
Assim como esse grupo, a gente segura as nossas mãos, e é assim que eu faço. Eu tenho amigos aqui que seguram as minhas mãos quando eu preciso chorar. Porque a gente não é forte o tempo todo. A gente está num processo de entendimento de nós mesmos. E algumas vezes é difícil de compreender tudo isso. Quando a dor dilacera, quando a dor machuca, quando de perto de mim, aquele ser que eu mais amava retorna à pátria espiritual. Ciclos de dores que nós não programamos para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente nunca se prepara para isso. Então, a vida ela vai nos dar vários momentos para ser feliz. Porque a causa de estarmos aqui é para sermos felizes. Mas talvez não da forma como imaginamos, buscando momentos de euforia. A felicidade é a vivência de si mesmo numa contemplação da beleza de cada instante. Ele não necessariamente precisa que aconteça algo que eu conquiste algo para ser feliz, mas viver mesmo na presença de convulsões aflitivas ao meu lado. A paz verdadeira, ela não é quando eu fujo para um lugar que sem ninguém ou diante de uma natureza que me apresenta uma ambientação de paz. A paz verdadeira é quando eu me mantenho equilibrado em torno de mim há convulsões. É como eu vou definir cada passo que me fortalece. E eu vou compreendendo que os maiores desafios da vida, eles não estão fora, ele está sempre dentro. Quando eu me permito viver a experiência, me fortalecer com ela, e compreender que eu sou empreendedor da própria vida. E eu defino ser feliz. Isso é um patrimônio que ninguém me tira. É um patrimônio que me acompanhará por toda a eternidade. Isso não vem com facilidades. Ele vem com trabalho. Aquilo que Paulo de Tarso, numa noite dormindo numa caverna, em dores profundas, vem a seu encontro. Estevão e Abigail. Naquela conversa que tranquiliza. E naquela frase conhecida de todos. Ama, filho. O amor é a solução para todas as problemáticas do mundo. Trabalha, filho. Trabalha que você esquece da sua dor, mergulhado na dor do outro. Trabalha, filho, que enxugará tuas lágrimas enxugando a dor do outro. Trabalha, filho. Encontrarás o teu filho em crianças que perderam a esperança na orfandade dos pais. Espera, filho. Espera que a felicidade venha gradativa. Ela vem aos poucos, por uma forma que encontrarás em ti, ao longo do tempo. Quem és tu? Perdoa, filho. Porque o perdão traz a consciência tranquila e te eleva à paz suprema, não constante como desejas. A paz do momento em que você se envolva. Busque a paz em ti, não o que está em teu redor.
Porque a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. O perdão é a faxina da alma. Trabalha os ressentimentos ao longo do tempo, com aqueles que caminharam comigo, que continuam caminhando. Perdoe-se. Não deixe a culpa lhe consumir. Você não é mais a criança medrosa de ontem. Você é aquilo que vai desejar se tornar, utilizando dessas experiências para crescimento e não para aprisionamento de quem és. É assim que a gente vai aprendendo com os grandes vultos do cristianismo. O próprio apóstolo Paulo, que teve como seus grandes direcionadores espirituais Estevão e Abigail. O próprio Estevão que ele mandou apedrejar quando Saulo. Isso é perdão. Que alma nobre esse Estevão. Que serenidade. Que desde o início da sua etapa, ele sempre viveu a experiência divina. E quando Saulo manda apedrejá-lo por ciúmes daquele jovem que falava de Jesus com a alma. Estevão, mesmo sendo apedrejado, quando Saulo cruza teu olhar, vê no olhar de Estevão com o corpo em flagelos, mas um olhar de serenidade. Mesmo que as enfermidades consumam o teu corpo, a serenidade do teu olhar faz com que a tua alma sempre brilhe. Cena incrível. Quando Abigail chega noiva e reconhece naquele jovem sendo apedrejado o irmão. O irmão da infância, Gesiel. Saulo então leva para uma sala. Abigail vai curar suas feridas. Você imagina como a gente se comportaria? Porque Abigail diz, esse é meu noivo. Olha que cunhado. Mandou apedrejar o irmão. Mas ali Estevão diz aos ouvidos da irmã, teu noivo é um homem bom. Ele defende a lei divina que ele acredita. Se ele defende assim Moisés, você imagina quando ele conhecer Jesus. E quando Paulo conhece Jesus, o teu evangelho é espargido em todos os cantos do planeta. E estamos aqui falando do evangelho pelo trabalho do apóstolo, que transformou o vazio em trabalho, transformou ódio em amor, soube esperar o momento certo e perdoou-se. Quando conheceu Jesus, a sua vida material já não valia tanto como nos primeiros tempos. Os valores do espírito agora são sublimação, êxtase profunda em sua vida, meus amigos. Quando conhecemos também Jesus, melhoramos a fraternidade entre nós.
quando conhecemos realmente Jesus, as nossas lágrimas serão de alegria a servir o caminho com Ele. Quando realmente conhecemos Jesus, as guerras do planeta cessarão, porque aqueles que são diferentes de mim não são meus inimigos. São irmãos que caminham conosco no mesmo propósito a espíritos mais elevados. A Terra é esse planeta escola que tem nos oferecido oportunidades de aprendizado. Mas mesmo falando de Jesus nas nossas igrejas e nos nossos templos, ainda não compreendemos aquele que é diferente, pensa diferente também de mim. Nas várias vertentes sociais, cada qual buscando as suas próprias necessidades, mas ainda esquecendo da bandeira pela qual nós já assumimos um dia, se dissemos cristãos. Assim como em tempos de outrora, o Cristo foi instrumento em nossas mãos de manipulação de consciências. Eu não posso continuar me enganando. Trazer a bandeira do Cristo, falar do Cristo e viver tudo diferente daquilo que me propõe. As nossas mazelas ainda são tantas. O mundo tem vivido experiências dolorosas. As crises existenciais têm se ampliado. As depressões e o aumento do suicídio parece que mostra a falência da nossa sociedade. Mas não é. São tempos de autoencontro consigo mesmo, onde o tempo vai se extinguindo para as nossas decisões. É preciso conhecer Jesus e deixar Ele entrar em ti e fazer morada. Porque Ele disse que está, mas é preciso crer nisso, para que as pequenas tempestades não derrubem os nossos propósitos e desistimos de novo da estrada. Ela tem pedras pontiagudas. Ela tem desafios enormes. Mas ela é a nossa necessidade. Então, quando nós vivemos em comunidade e formamos pequenos grupos nas diversas vertentes religiosas, somos pessoas que amparamos uns aos outros e somos amparados. E no momento das dores que tem vivido, meus amigos, das enfermidades que lhe tem visitado, nunca estará sós. O apóstolo Paulo sempre nos dizia que vivemos envolto em uma nuvem de testemunhos. Vincule-se a essas testemunhas que querem o teu bem, que querem a tua cura. Não busque a cura do mundo, busque a cura da alma. Ainda somos fragilizados. Ainda somos entorpecidos pelas ilusões da vida. Mas é natural. Não nos preocupeis tanto assim. Busque a cada dia e a cada momento essas experiências. Assim como várias de vocês aqui, neste grupo, que buscou no trabalho as experiências do trabalho, a fortaleza para os seus passos. Então, é preciso suar hoje para não chorar amanhã. Já dizia o espírito André Luiz. O suor do trabalho. E a gente muitas vezes trabalha chorando.
E quando eu olho para os lados, encontro outros companheiros caminhando conosco, como é bom dar as mãos. O medo que a morte nos ceifa a vida, ele desaparece. Porque a morte, ela só é uma troca experiencial em planos diferentes. E você pode manter a vivência, a experiência no plano terreno, mesmo não estando no corpo físico. Mas a experiência no corpo, ela é extraordinária. A convivência com espíritos em que, numa grande programação onde fomos participantes, reunimos-nos pelos ideais no qual aqui estamos. E podem ter certeza, um desses ideais é a bandeira que tentas levantar. Quando conhecerem Jesus, o Cristo não estará estampado simplesmente na camiseta, mas no coração de todos vós. O medo desaparece. A solidão é preenchida por experiências extraordinárias, sendo pessoas, espíritos, sejam eles no campo físico, no campo espiritual, que nos trará a alegria da convivência. Pode conviver com espíritos assim. Pode conviver com aqueles que retornaram à pátria espiritual antes de vós. Porque tudo são vibrações, tudo é energia. E quando a vida física é arrebatada de alguém próximo de nós, deixa-nos um vazio. E a morte física nos traz uma experiência que talvez podemos aproveitar mais o tempo a que nos é permitido. As futilidades já não têm tanta importância, na qual damos tanta importância. Valorizamos mais a companhia, o abraço, o beijo, a presença, as histórias, as fotografias que marcam a época de um tempo. Fotografa na tua mente os amores da sua vida. O papel desgasta com o tempo, mas as imagens celebrais jamais se perdem, porque o tempo não existe. Somos espíritos viajores, meus queridos amigos. A alegria de viver. Eu os convido. A alegria de viver. Experiência única de todo momento. Se puderem cerrar os vossos olhos, silenciar a tua mente e acalmar o vosso coração, poderá sentir as presenças amigas. Se as suas lágrimas vierem, sinta em sua face, mas também sinta mão amiga que as enxuga, mão amiga que segura tuas mãos, a lhe dizer que jamais saiu do teu lado e lhe convida a outras experiências. Não permaneça nessa dor. Saia da lamentação.
olhe ao teu lado e viva. Essa é a oferta de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sinta a paz do Cristo. E Ele nos alerta. Eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo dá. Porque continuas buscando a paz do mundo, meus amigos. E mantém aflitivos desta forma. Sinta essa paz que lhes envolve. Mantenha tua consciência em plenitude. Busque novamente o conselho de Abigail em várias fases da sua vida. Trabalhe, ama, espera e perdoa. O reino de Deus está dentro de vós. Faça habitar nele. Sinta Deus. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as suas criaturas. O nosso sincero agradecimento quando nós entramos nessa egrégora amorosa, construída pela somatória dos nossos pensamentos e dos nossos desejos em torno do ideal cristão. Amanhã, oportunidades variadas durante o dia de servir a Jesus. Lembrai-vos disso. Lembrai-vos disso. E conheça Jesus na essência. Quando conhecemos Jesus, o medo se dissipa e a luz sempre estará em nós. Muita paz a todos. Que assim seja. Que assim